Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz aqui em Santo André, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste agora no nosso YouTube ao vivo. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube também ao vivo agora. Glória a Deus por todos vocês. Olha, vocês podem assistir depois essa mensagem pelo nosso site graçaeapostolado.com. Você pode ouvir também em nossa rádio mgaonline.com, tá? É o nosso novo endereço. Agora o Ministério Graça Apostolado tem uma rádio online, 24 horas graça, 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. Não posso esquecer, www.radiomgaonline.com. Qualquer hora que você acessar, vai estar tocando a pregação, ou o louvor, ou ministração. É 24 horas graça, 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Agora na rádio online 24 horas, amém? Olha, chegou uma remessa nova dos meus livros, do volume 1, porque esgota fácil, rápido. Então, chegou hoje. Aproveita enquanto tem, hein? Você que não tem ainda, livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1. Esse é o volume 1, onde eu trato sobre 3 assuntos aqui, ó. Crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta. São 150 páginas. Esse é o volume 1. O volume 2 ainda tem alguns, tá? Volume 2, MGA, série Graça e Apostolado, onde eu trato dos assuntos eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado. O que é o apostolado, hein? Então, nesse livro, série Graça e Apostolado, volume 2, eu ensino sobre esses assuntos. Adquirindo os 2 livros, você ganha grátis o Provérbios do MGA. Eu mando para você gratuitamente junto pelos correios, amém? Me chama no Facebook, ou me chama no WhatsApp, no grupo MGA, tá? E me chama lá e eu te envio pelos correios. Você manda uma oferta para a igreja, tá? Você semeia na igreja e eu semeio na sua vida, tá bom? Ou então você adquire os livros, tá? Um custo simbólico, eu mando para você pelos correios. Hoje mesmo já foi para Brasília, amanhã vai para Cuiabá, hoje foi para Natal, Rio Grande do Sul. Todos os dias os livros rodam todo o Brasil, amém? Um graça e paz especial ao meu amigo pastor Alexandre. Pastor Alexandre, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Hoje entrou no grupo MGA, está debaixo da graça e do meu apostolado. Então o pastor Alexandre deve estar me assistindo ao vivo agora. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Juntos somos mais fortes, tá? Sou o seu pastor e apóstolo, agora você está debaixo do apostolado. Acabou a lei, acabou o peso, o jugo, a condenação, acabou. Pastor Alexandre, Cuiabá, Mato Grosso, juntos somos mais fortes, amém? Graça e paz especial para os pastores do MGA, todo o Brasil, Carlos Rilmar, MGA Fortaleza, pastor José Davi, MGA Brasília, pastor Simão, pastor Alexandre. Glória a Deus por todos os pastores e pastoras que estão debaixo desta graça, desse apostolado, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todo o Brasil, na África. Graça e paz às ovelhas da África. Glória a Deus por todos vocês, é muita gente, são muitas ovelhas. O MGA está crescendo por todo o Brasil e por toda a terra. Olha, a pastora vai melhorar essa caneta que ela escreveu, que eu não estou lendo direito, né? Graça e paz, abençoado Marcel de Bauru, abençoado Carlos Olímpio, meu amigo em graça, você e sua família em Bauru, noroeste de São Paulo, em breve vamos nos ver, hein? Abençoado Carlos Olímpio, sua esposa, sua nora e o seu abençoado filho Marcel. Eu vos amo em Cristo, recebam a graça e o meu apostolado e os anjos estarão ao vosso favor.
Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Digam todos, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. Maravilha. Hoje é a segunda parte do tema Como ser um pastor em graça. Hoje é a segunda parte, Como ser um pastor em graça. Os evangélicos, no geral, fazem teologia, fazem cursos, fazem seminários para que possam serem pastores, né? Uns não concordam com pastoras, outros não concordam com um monte de coisa. Mas na verdade nós só precisamos seguir o que está escrito. O problema de você ir fazer uma teologia, um seminário teológico, que ao invés de você entrar na Bíblia para anunciar a Bíblia, para anunciar a palavra, como está escrito, chega lá, eles mudam tudo. Fala que tem coisa que você não pode falar, fala que tem coisa que é forte demais para a igreja, que é muito pesado, aí eles mudam tudo, não pode falar. Tem a teologia, ela abafa a verdade, ela molda, né, o cristianismo, ela molda o cristão. Só que aqui no MGA a teologia não cola, né? Aqui não tem conversa. Aqui se tiver escrito, eu creio, amém? Então aqui não tem teologia normal, aqui tem Bíblia, tá? Nós somos crentes e aqui não tem seminário, não tem cursinho, aqui é o que está escrito, amém, abençoados? Não tem cursinho, seminário, não tem nada disso, aqui é o que está escrito. O que a Bíblia diz? O que o Novo Testamento diz? O que a Nova Aliança diz? Então é o que está escrito, é o que está escrito nós cremos, não vamos mudar, amém, abençoados? A nossa linha de raciocínio é Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. É isso que nós temos que fazer. Receber a graça e o apostolado. A graça de Deus em Cristo, o apostolado que vem de Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem estiver nessa linha de raciocínio vai ter cobertura angelical sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abba, Pai. Hoje é a segunda parte deste tema, como ser um pastor em graça. É uma pergunta. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 2. Começando agora a segunda parte, ou continuando, né? Como ser um pastor em graça? Hoje é a segunda parte. Como é que eu vou saber como ser um pastor em graça, né? Quando eu digo pastor em graça, pastor desta nova aliança, deste novo pacto, como ser? Eu já vi em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, como ser um pastor em graça? A primeira dica que eu posso falar é preciso estar debaixo do apostolado. Se você, pastor, pastora, quer andar em linha com a palavra, como está escrito, a primeira coisa é estar debaixo do apostolado, tá? Você é um pastor, você é uma pastora, tem que estar debaixo do apostolado. Essa é a ordem, é a direção que nós recebemos. 2 Timóteo capítulo 2, quem já achou, diga amém. Versículo 15, começando agora, como ser um pastor em graça, parte 2. 2 Timóteo 2,15. Olha como que Paulo começa, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como Deus não é um Deus machista, então para as mulheres também essa palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovada. Amém, abençoados? Vocês têm que olhar dessa forma, tá? Vocês têm que olhar como Deus vê. Deus não é um Deus machista. As denominações são machistas. Deus não. Guarda esse texto, Gálatas 3:28. Agora em Cristo não há macho nem fêmea, tá? Você é mulher, tem o Espírito Santo. Você é homem, tem o Espírito Santo. Foi chamado por Deus, glória a Deus pela sua vida. Foi chamada por Deus, glória a Deus pela sua vida. Então, Deus não é machista, tá? Deus não vê sexo. Hebreus 12:9 diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Amém, abençoados? 2 Timóteo 2,15.
Portanto, como ser um pastor em graça? Primeiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Se é uma mulher, como obreira. Obreiro quer dizer colaborador, diácono, auxiliar, né? Aquele que está no lugar do seu líder responsável. Timóteo era obreiro de Paulo. Paulo, falando para Timóteo, chamou Timóteo de obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter moral. Moral. Se eu não tiver moral, não posso pregar a palavra. Se eu for um mentiroso, se eu for um pinguço, se eu for um cachaceiro, se eu tenho 4, 5 mulheres, se eu tenho amante, se eu sou mal pagador, se eu sou caloteiro, eu não tenho moral. Então, olha lá, ó. Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, tem que ter moral. O homem de Deus tem que ter moral. A mulher de Deus tem que ter moral, para que ele não seja envergonhado. Quando ele pregar, quando ele anunciar, ele tem que ter moral. Se ele é um pinguço cachaceiro de manhã e pastor pregador à noite, alguém a qualquer hora vai desmascarar ele. Se ele tem 3, 4, 5 mulheres, qualquer hora alguém vai desmascarar ele. Se ele é um caloteiro, um mal pagador, qualquer hora alguém vai desmascarar ele. Então, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovada, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Outro assunto, e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem? Tem que ter conhecimento. Colossenses 1,10, o pleno conhecimento. Um pastor em graça, ele precisa estar debaixo do apostolado. Por quê e para quê? Filipenses 2,2, para que tenha o mesmo modo de pensar do seu apóstolo. O apóstolo não pode ir para a direita e o pastor em graça para a esquerda. Os dois têm que andar junto. Aliás, vamos ler aí, ó. Deixa o Timóteo aberto, abre aí o Filipenses 2,2. É um texto que eu gosto muito, e todos vocês que estão em graça têm que ter de cor e salteado Filipenses 2,2 na boca, hein? Amém, abençoados? Filipenses 2,2 é igual a Efésios 2,8, Efésios 1,3, 2 Coríntios 5,17, Romanos 8,1. Vocês têm que ter de cor e salteado na boca. Filipenses 2,2, completai o meu gozo, Paulo falando, para que tenhais o mesmo modo de pensar. É isso que está debaixo do apostolado. Como ser um pastor em graça? Primeiro, o pastor tem que estar debaixo do apostolado. O apóstolo não pode ir para um lado e o pastor para o outro lado. O pastor vai estar submisso ao apóstolo, ao apostolado. Ele tem que estar debaixo do apostolado. Quem é que está falando para Timóteo? Paulo. Com quem e para quem ele está falando? Para Timóteo. Então Paulo falando com e para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo estava debaixo do seu apostolado. Paulo, apóstolo, Timóteo, pastor. Então, como ser um pastor em graça? Tem que estar debaixo do apostolado. Está claro ou não está claro? A isso, alguns ignoram, alguns fazem piada, alguns, né? Mas a isso é chamado cobertura apostólica. Você que está debaixo da graça e do meu apostolado, há uma cobertura apostólica sobre a sua vida. Há uma cobertura pastoral sobre a sua vida. Há uma cobertura profética sobre a sua vida. Quantos aconselhamentos eu faço por dia? Todos os dias, todos. Quantos aconselhamentos eu faço? Quantas instruções eu dou? O que é isso aí? Isso é uma cobertura. O que é uma cobertura pastoral? O que é uma cobertura profética? O que é uma cobertura apostólica? Isso é um trabalho espiritual. Uma cobertura pastoral é um trabalho espiritual. Se não quer chamar de cobertura, pode chamar de ministério, cuidados, cobertura espiritual, cuidados espirituais. Estar debaixo do apostolado é estar debaixo de uma cobertura apostólica. Então, somente isso. Amém, abençoados? Filipenses 2,2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Eu gosto de falar essa frase. Uma pessoa, um crente que de fato, de verdade está debaixo do apostolado, olha para Filipenses 2,2. Ele vai ter o mesmo modo de pensar do seu apóstolo, ele vai ter o mesmo amor do seu apóstolo, ele vai ter o mesmo ânimo do seu apóstolo, e ele vai pensar a mesma coisa que o seu apóstolo, porque de fato ele está debaixo do apostolado. Amém, abençoados? Estar debaixo do apostolado é agir como o seu apóstolo agiria.
Eu estou debaixo do apostolado. Quando eu vou tomar uma atitude, eu penso, o que Paulo faria? Deixa eu ver o que Paulo fez. Aí tem casos, teve até um caso que Paulo entregou uma pessoa a Satanás. 1 Coríntios 5. Ele entregou tinha um crente lá em 1 Coríntios 5, na igreja de Corinto, que ele era tão devasso, era ovelha, mas andava muito na carne, demasiadamente na carne. Ele estava tendo com a mulher do pai dele. Imagina que o pai dele ia trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Tem esse horário nas empresas, nas firmas? Das 10 às 6, né? Então imagina que o pai ia trabalhar, ele ia lá e mantinha relação sexual com a mulher do pai dele. Um crente fazia isso. E chegou nos ouvidos de Paulo. Paulo era pastor dos Coríntios. Paulo era apóstolo dos Coríntios, daquela igreja. Ele não aceitou. Ele mandou uma carta, porque ele estava em outro lugar, e ele mandou uma carta, 1 Coríntios 5, embora eu esteja ausente segundo a carne, estou presente em espírito. Já determinei que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É o que prova que ele era ovelha. Mas como plantou na carne imoralidade e tal, 1 Coríntios 6, Paulo diz, tirai de vós esse iníquo, tirai do vosso meio. Então esse tipo de obra da carne, essa iniquidade não é aceita na igreja. Lá no mundo acontece. Tem ovelhas que praticam que faz isso. Lá no mundo. Quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor, quando ele passa a congregar, quando ele está debaixo de um pastoreio, debaixo de um apostolado, ele já não pode mais viver assim. E dependendo do caso, ele pode até ser entregue a Satanás mesmo. E o que é ser entregue a Satanás? Resumindo, perder sua própria vida. Pagar com a vida. Eu já vi pessoas pagar com a vida, eu já vi. Andam na carne demasiadamente e pagam com a vida, não se convertem. Não se converte. Não liga, acha que não tem problema. Esse negócio de pensar que não tem problema, isso aí pode dar problema, hein? Por quê? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Então você vê que o negócio não é brincadeira, né? Como ser um pastor em graça, segunda parte, 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Coloca o dedo no verso 16. Como ser um pastor em graça? Evita falatórios, fofoca, diz que me diz que. Olha, eu fiquei sabendo, olha, eu não quero nem saber. Não vem me trazer notícia ruim não, tá? Não vem me falar fofoca, não vem me falar que eu não quero saber. Eu evito. Posso ouvir um amém? Esse é o procedimento do crente, do cristão. O procedimento é esse, ó. 2 Timóteo 2,16. Evita os falatórios inúteis. Você vai ganhar o que com fofoca? Tem gente que só sabe fofocar. Você viu lá? Você viu? É, mas você viu? Não vi, não quero saber. Não sei, não quero saber. De quem sabe? Não sei, não quero saber. Por quê? 2 Timóteo 2,16. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Traduzindo, vai ativar a sua carne. Aí você vai fofocar também. Você viu? É blá 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 blá. Aí você, é verdade mesmo. Blá 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 blá. É porque blá 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 blá. E você vai acabar entrando na fofoca também. Produz maior impiedade. Ativa a carne. Maledicências. A Bíblia não usa o termo fofoca. Paulo fala maledicências ou maldizentes. Traduzindo fofoqueiro. Isso é coisa de crente? Não é, né, abençoado? 2 Timóteo 2,17. E a palavra desses de quem? De quem tem falatórios inúteis, né? A palavra, irmãos, e não é fácil, hein? Você pegar uma pessoa fofoqueira, intrigueira, cricrisenta. Tinha uma irmã que falava cricrisenta, vem de cri-cri. Nem sabia que era cricrisento, sabe? Tem gente, então ranzinza, olha aqui, ó, rabugento. 2 Timóteo 2,17. A palavra desses corrói como câncer. É porque você vai dar ouvido à fofoca. Irmãos, olhem para mim. Vocês acham que todo mundo gosta de mim? Tem gente que quer ver o diabo e não quer me ver. Então, dependendo de quem você ouvir, a pessoa vai pôr um monte de fortaleza na sua mente.
Já falaram um dia, agora pararam de falar, mas um dia falaram que me viram no bar bêbado. Nem em bar eu entro, não, nem vou em bar. Minha mãe está aqui, mãe, eu sou de ir em bar e de ficar bêbado. Nem vou em bar, nem fico bêbado. Mas, eu vi ele bêbado no bar. Você viu quem bêbado? Eu não, porque eu não vou em bar e nem fico bêbado. Então Paulo disse, a palavra desses corrói, está claro ou não está claro? Corrói como câncer. Entre os quais estão, naquele tempo que eles já morreram, Himeneu e Fileto. Paulo citou 2 nomes aqui, de fofoqueiros, intriguentos, maldizentes, faladores vãos, que ficavam pondo fortaleza nas pessoas. Entre os quais, tinha mais, entre eles, Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade. Aí, não preciso falar mais nada, né? Eu preciso ir lá fazer uma faculdade teológica de 6 anos para aprender que tem gente que se desvia da verdade? A Bíblia não é clara? 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. Não vai ter ressurreição não. Aliás, tem um aí dizendo que Jesus já voltou, não tem? Não tem um aí dizendo que Jesus já voltou? Será que é primo de Himeneu e Fileto? Eu só estou lendo a Bíblia. Uns aí levantaram no tempo de Paulo, hein? Esse texto aqui tem mais de 2000 anos. Coloca o dedo no verso 18. Paulo disse, olha, eles se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição é já passada, ou seja, já aconteceu. Então não é novo alguém aparecer dizendo que Jesus já voltou. Porque no tempo de Paulo já tinha quem falava isso. Eu espero que vocês aqui, estejam de fato debaixo do meu apostolado. Porque o apostolado do MGA é diferente. É Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, e eu não interpreto. É o que está escrito. Esse é o apostolado que sai do MGA. Eu não fico entrando em Mateus 24 para interpretar o que Paulo não disse. Eu nunca fiz isso e não vou fazer. Por quê? Porque Paulo não falou isso. Paulo não falou. Como é que eu vou falar uma coisa que Paulo não falou? Eu não posso sair do apostolado. 1 Coríntios 4,6. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Eu não posso ir além do que está escrito. Paulo não falou. Como é que eu vou falar? Mas eu li aqui, irmão. Esses dias o irmão me perguntou: pastor, o que você acha? Eu falei assim: o que Paulo falou sobre isso? O irmão, que conhece bastante a Bíblia, ele falou: Paulo não falou nada sobre isso. Eu falei: nem eu vou falar. E não respondi para ele. É simples assim. A questão é que em assuntos doutrinários não se pode mexer, irmã. Mas é o que eu estava vendo aqui. Irmã, fica quietinha. Romanos 12:3. Não saiba mais do que convém saber. Posso ouvir um amém? Amém. Fica quietinha, irmã. Fica quietinho, irmão. O Senhor disse para Paulo: Paulo, fica quietinho. A minha graça te basta. Mas tem gente que parece que tem uma mutuca, né? Sabe o que é mutuca, né? Tem gente que parece que tem uma mutuca, meu. E fica com aquela mutuca e fica mexendo até que entra em heresia. Até que sai do apostolado. 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. E o pior, perverteram a fé que tinham alguns. Tem gente fazendo isso, hein? Tem gente pervertendo a fé de alguns. A minha não perverte, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou firmado na rocha, eu não saio uma vírgula para a direita, nem para a esquerda. Comigo não tem como me perverter. Eu não. Ninguém me pega. Perverte a fé. O que é perverter a fé? Vem de perversão.
pervertido, já não dá mais valor. Ah, Jesus já veio mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Não vou congregar mais, não vou mais orar, não vou cantar, não vou semear. Ah, Jesus já veio, o que eu estou fazendo? Perverteu, acabou, perdeu toda a esperança. Tem mais motivação, não tem mais lógica, não tem mais sentido. Perverte a fé. Quem está entendendo? Se há uma promessa na Bíblia, e eu julgo a maior promessa da Bíblia, Shalom. Se há uma promessa na Bíblia, e eu julgo a maior promessa da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é a maior, não tem maior que essa, é que Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Essa é a maior promessa da Bíblia. Essa é a maior. Tem gente que está agarrado em promessa de prosperidade, promessa de não sei o quê, promessa de não sei o que lá. A maior promessa da Bíblia é que Jesus voltará e vai buscar os seus escolhidos. Se eu vou estar vivo ou não, eu não sei. Agora eu estou vivo. Se ele voltar agora eu estou vivo. Agora amanhã eu não sei, a semana que vem eu não sei, o mês que vem eu não sei, o ano que vem eu não sei, daqui 20 anos eu não sei, mas agora eu estou vivo. E se eu estiver vivo, glória a Deus, amém? Se eu não estiver, não vai mudar nada. Porque é a maior promessa da Bíblia. Diga bem forte, Jesus voltará. Jesus voltará. Quem não quer crer, que não creia. Para mim não muda nada, você não quer crer? Você não crê mais? Isso é um problema seu, irmão. Mas a maior promessa da Bíblia é que Jesus voltará. Não tem promessa maior que essa. Na Bíblia não tem. Tem promessa de cura, tem promessa de libertação, tem promessa de prosperidade, tem promessa de abundância, tem várias promessas. Mas maior que essa não tem. Posso ouvir um amém? Continuando no meu assunto, 2 Timóteo 2,19. Bom, no 18 Paulo diz que pervertem a fé de alguns, né? Esses que dizem essas heresias, que a ressurreição já é passada, que Jesus já voltou. Perverte a fé, Paulo diz, perverte, vem de perversão. Mas, segundo Timóteo 2,19, todavia, o firme fundamento de Deus permanece firme. Diga, Abba, Pai. Bom, algumas Bíblias dizem permanece firme, outras dizem assim, todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual que é o selo, hein? Diga, qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Ponto. Acabou. Não tem margem para discussão. Você quer crer? Amém. Você não quer crer? Não muda nada. Diga bem forte, o Senhor conhece os que são seus. Esse é o selo. Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qual o tema de hoje, hein? Diga, como ser um pastor em graça? 19. Qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça, de coisas erradas. Aí tem que ler Salomão, né? Aí tem que ler Provérbios. Passa de largo, Salomão falava. Desvia do caminho da mulher adúltera, da cólera, do mal. Desvia-se do mal, da ira. Passa de largo. O homem contencioso, né? A mulher fofoqueira. Salomão falava, passa de largo. Ou seja, Paulo, aparte-se da injustiça. Cai fora de coisa errada. Aparta-se da injustiça, por quê? Injustiça. As coisas de Deus é justa, porque Deus é justo. Romanos 14:17, o reino de Deus é gozo, paz, justiça. Então, você é um crente, você é um pastor em graça, você é uma mulher de Deus, cai fora de injustiça, porque o reino de Deus é justiça. Então, tudo que está fora, errado, afasta-se. Eu preciso ir num seminário para aprender a fazer isso? É só ler a Bíblia e viver ela. Mas os crentes evangélicos tradicionais, eles não se contentam com isso. Parece que para eles só a Bíblia não basta.
Tem que ir fazer um curso. Agora sim eu fiz esse curso de 6 meses. Agora que eu peguei o diploma. Irmão, você não leu a Bíblia. Eu não estou te explicando a Bíblia. 2 motivos de eu estar pregando e ensinando a Bíblia. 2. Primeiro, para você conhecer o que está escrito. E segundo, para você viver. Ah, se eu suspeitasse que você não fosse viver. Você acha que eu estava aqui há quase 30 anos? Se eu suspeitasse, se eu pensasse, se eu imaginasse que você não ia viver, eu não ia estar pregando e ensinando ninguém que você não vai viver mesmo. Mas minha fé não está pervertida. Minha fé está ativada. Vocês são ovelhas do Senhor? Vocês são eleitos de Deus? Que o Espírito Santo está em vocês? Amém, abençoados? Glória a Deus. Como ser um pastor em graça, hein? 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, é verdade que Paulo não está falando de casa? Eu não falei aqui domingo que a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética. Eu não falei domingo que a Bíblia, ou na Bíblia, ela traz uma mensagem profética. Eu não falei isso domingo? Aqui é a palavra profética. Se eu não tiver discernimento, porque olha aqui, ó o verso 20. Ora, numa grande casa. Alô, Paulo era um pregador, abençoado. Paulo não era pedreiro. Claro, está fazendo uma comparação. 2 Timóteo 2:20. Numa grande casa, a Bíblia tem uma mensagem profética. Todos os crentes, por ter o Espírito Santo, graças a Deus, é preciso ter discernimento. Não sai morrer sem entender a Bíblia. Por quê? Alô, tem caneta aí? Diga comigo assim: a linguagem profética é a linguagem de Deus. Você nunca ouviu uma frase dessa, abençoado? A teologia não diz isso. Diga, a linguagem profética é a linguagem de Deus. Você vai ler Jeremias 18. Eu desci na casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Ele fazia a sua obra e o vaso que ele faz. Quem é o vaso? É mensagem profética. A linguagem de Deus é essa. Hebreus 2:4. Deus testifica por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Então, Jó 33:14. Deus fala a hora de um modo, a hora de outro. A linguagem de Deus é essa. Você não tem como mudar isso aí. Você não pode ignorar isso aí. O Espírito Santo mandou falar. Porque tem gente aí, né? Tem gente aí que está mudando tudo a Bíblia. E o pior, está tirando a mensagem profética da Bíblia. E trazendo só a letra. Querem um exemplo? O Espírito Santo está me autorizando. Querem um exemplo? Eu falo. Tem gente aí, citando Ezequiel 28, dizendo que não se refere a Lúcifer, que não se refere, né? Tem gente dizendo isso. Que se refere ao rei de Tiro, ao rei não sei o quê. Irmão, a Bíblia é um livro espiritual. Inspirado por um Deus que é espírito. Logo, suas palavras são espirituais. A Bíblia não é igual a um livro de geografia, igual a um livro de história, onde você, ou um livro de filosofia, que você lê a letra como ela. A Bíblia não é assim, não se entende ela assim. Por quê? Por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Para que nós pudéssemos entender e conhecer a linguagem dele, a palavra dele. Porque a palavra dele é espiritual. Você não pode pegar a letra. O que Paulo disse? Que a letra mata. Mas tem gente aí que está pegando a letra e na letra está tirando a essência. Mas Romanos 8, Paulo diz que o mesmo Espírito testifica. Então nisso, o pregador lá está falando coisas e não está testificando em muita gente. O Espírito Santo não confirma. Fala que Jesus já voltou, o Espírito Santo não confirma isso. Os crentes vêm tudo em mim, até pastor.
Ou eu ouvi falar lá, é verdade mesmo? Eu não estou concordando com isso aí não, hein? Eu até ouvia lá, mas agora eu saí fora porque não dá não, estou falando coisa lá. Porque o Espírito Santo não confirma, o Espírito Santo não testifica. Tá claro ou não tá claro? Ou eu estou falando grego aqui, acho que está claro, né? Tem caneta aí, irmão? A Bíblia, ou na Bíblia, contém uma mensagem profética. A Bíblia está cheia. Quer mais um exemplo? João 3. Necessário vos é nascer de novo. Alô, olhem para mim. Isso é mensagem profética, irmão. Você acha que Jesus estava falando para ele nascer outra vez? Claro que não. Está claro que é uma mensagem profética? Que necessita de discernimento para entender o que ele estava falando? Não é para você entender ao pé da letra? Outra mensagem profética, um exemplo, que não é nem meu assunto hoje. Outro exemplo, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Comparou como ovelha. Mas na verdade eu sou um ser humano. Andreense, paulista, brasileiro, filho de baiano. Mas ele me comparou com ovelha. Quando ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, o que ele está dizendo assim? Olha, os meus escolhidos receberão o testificar do Espírito Santo. É isso que eu ouvi a voz. Por favor a ele. Não pode tirar isso da Bíblia. Agora, você vai lá em Isaías 14, você vai lá em Ezequiel 28, você vai ler a letra. Só a letra. Alô, você não consegue entender que tem muita coisa que está oculta em mistério. Tem caneta aí? Daniel 2:28. Daniel disse, há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Você está pensando que a Bíblia é igual o gibi da Mônica, irmão? Você está pensando que a Bíblia é igual o Diário Oficial, o Estado de São Paulo? Você vai ler a Bíblia só a letra? É claro que ela não vai falar muitas coisas. Claro que não vai falar. Porque a Bíblia é um livro espiritual que necessita de discernimento. Quer a prova disso? Abre 1 Coríntios 2. Deixa o Timóteo aberto que eu já volto aí. Hein? Abre 1 Coríntios 2. Olha o que Paulo falou. Coitado. O que tem de pessoas que o Espírito Santo não está testificando do ensino e da pregação de alguns aí. Não está por quê? Porque está falando besteira, está indo além, está saindo fora. Aí o Espírito Santo não testifica mesmo. Claro que não testifica. Tem caneta aí? Porque o Espírito Santo, ele não testifica de que um homem fala. Ele testifica da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele só testifica da palavra de Deus. Ele não testifica do que um homem fala. O homem pode falar o que ele quiser. O Espírito Santo não testifica. Ele testifica do que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu pergunto aqui há quase 30 anos. Se estiver escrito, eu creio por quê? Porque o Espírito Santo vai testificar do que está escrito. Amém, abençoados? 1 Timóteo capítulo 2, quem já achou... Desculpa. 1 Coríntios capítulo 2, quem já achou, diga amém. Coríntios 2, coloca o seu dedo no verso 12. 1 Coríntios 2, 12. Olha lá, ó. Você vai entender por que está escrito aqui, ó. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para aí. Por que nós recebemos o Espírito que provém de Deus? Coríntios 2, 12. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que Paulo está dizendo? Que se Deus não te desse o Espírito Santo, você não ia conhecer, não ia entender. Ia ser enganado facilmente. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que não engana os escolhidos? Por causa do Espírito Santo que habita em você. Se você não tivesse o Espírito Santo, você seria enganado. Por isso que tem gente que ouve a pregação de tal, ouve a pregação, ouve o ensino, mas não sei não, hein? Não, está falando umas coisas lá. Por quê? O Espírito não testifica. O Espírito Santo está ali. Mais um texto. 1 Coríntios 2, versículo 6. Olha lá. Ó. Coríntios 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos.
Mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Alô, do ladinho de Coríntios 2, verso 7, escreva aí, Daniel 2:28. D-A-N, 2:28. Escreve aí, é irmão gêmeo, tá? Do lado de 1 Coríntios 2:7, escreva na sua Bíblia, Daniel 2:28, que diz o quê? Há um Deus nos céus que revela mistérios. Ou não tem mais esse Deus? Ou não existe mais esse Deus? Se Paulo diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão, tem gente aí que tá muita letra, né? E tá tirando o espírito da Bíblia. Tá me entendendo? Aí a letra mata e tá matando um monte de gente por aí. Mas quem estiver debaixo desse apostolado não vai morrer, não. 1 Coríntios 2:7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Alô, como é que está a sabedoria de Deus? Oculta, está oculta. Oculta em mistério. Ah, então se está oculto em mistério, estamos perdidos. Não. 1 Coríntios 4, ó do lado. 1 Coríntios 4, versículo 1. Olha lá. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos quê? Dos mistérios de Deus. Tá claro ou não tá claro? Alguém aqui está percebendo a importância de estar debaixo de um apostolado sério? Tá claro aí? Alguém aqui está entendendo e percebendo a importância de estar debaixo de um apostolado sério? Ô irmã, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Vocês estão percebendo como que no MGA as coisas... Quem está percebendo isso? Está percebendo que se encaixa? Não vou nem olhar na Bíblia, Coríntios 2:12. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Coríntios 2:6. Não falamos sabedoria dos homens. Verso 7. Coríntios 2:7. Falamos sabedoria de Deus oculta em mistério. Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do quê? De Coríntios 2:7. O que diz Coríntios 2:7? Sabedoria de Deus está oculta em mistério. Por isso, Coríntios 4, verso 1, que os homens nos considerem como despenseiros de Deus dos mistérios de Deus. Ou seja, quem está de fato debaixo do apostolado vai receber o que eu recebo, os mistérios de Deus revelados. Tá claro? Quem está debaixo do apostolado vai receber o que eu recebo. O que eu recebo? Eu recebo revelação dos mistérios de Deus. Quem está debaixo do apostolado vai receber o que eu recebo. Está claro ou não está claro? Quem recebe essa palavra? Não tem como ser enganado. Não tem como ser enganado, irmão. Agora, quem que é enganado, quem está sendo enganado e quem vai ser enganado? Quem não lê a Bíblia e não está debaixo do apostolado. Esse vai ser enganado pelo bicho papão. Ou melhor, pelo pastor papão. Vai ser enganado pelo pastor papão. Não tem o bicho papão? Tem o pastor papão também. Quero ver enganar a mim. E eu vou te falar algo para vocês, abençoados. Se eu sou o seu pastor, se eu sou o seu apóstolo, tá? Se eu cair no buraco, vocês caem também, tá? Mas se eu não cair, olhem para mim e fiquem firmes como eu sou firme. Quando você pensar em crer alguma besteira que falam por aí, vê se eu tô crendo nisso. Pô, eu não precisava falar isso, né, irmão? Pô, brincadeira, né, abençoado? Eu vi falar lá, eu vi falar. Você viu falar? E você viu eu falar? Não, você nunca falou. Então o que você está se abalando com o quê? Se eu nunca falei? Maravilha! Tá claro ou não tá claro? É simples, abençoado. É simples. Falam um monte de besteira por aí, porque agora na internet qualquer um pode falar.
pelo YouTube, fala um monte de besteira por aí. Vê se você me vê falando essas besteiras. É simples. Ah, que eu vi falar lá, é que eu vi. Bom, você viu eu falar? Não, você não. Então fica quietinho na sua, debaixo do apostolado, e Deus vai ser com você. Deus vai ser com você. E os anjos ao seu favor. Para de procurar chifre em cabeça de cavalo que você vai achar, hein? Tem gente por aí que agora estão fazendo assim, ó. Ouve uns por aí. Aí vem no WhatsApp me chamar, me perguntar o que eu acho. Eu não vou nem responder, como já não estou respondendo. Vai perguntar para ele. Você não ouviu dele? Pergunta para ele. É que eu ouvi falar. Então você vai lá e pergunta para ele. Não pergunta para mim, porque não foi eu que falei. O que você vem em mim? Vai nele. Aliás, quem está mandando você ouvir outro? Simples assim. Eu não sou bobo. As perguntas que as pessoas fazem são perguntas porque ouviu coisas. A pergunta já vem moldada. Da frase que ouviu, vem a pergunta, eu já sei, eu não sou bobo. Eu ouvi falar, então pergunta para quem você viu falar, porque você não viu falar de mim. Não vou responder. Não vou responder. Porque não foi eu que falei. Aliás, eu não respondo pelo que falam por aí. Eu respondo pelo que eu prego e ensino. Se eu não preguei e não ensinei, não vou responder. Tá procurando um chifre em cabeça de cavalo, você vai achar. Vai achar, mas não aqui. Aqui no MGA, não. Amém, abençoados? Uma salva de palmas ao Senhor. Aqui é um ministério sério. Tem ninguém brincando aqui. Questão é que tem gente que não tem o que fazer e fica, ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, ouve um. Depois vem perguntar para mim como que se eu tivesse uma obrigação de falar. Eu não tenho obrigação nenhuma, irmão. É você que está procurando chifre de cabeça de cavalo, não eu. Não sou eu que estou procurando nada. Eu já sei em quem eu creio, eu tenho uma Bíblia há muitos anos, eu estou firme, eu não estou procurando nada. Você que está procurando. Ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, ouve um, outro. Depois, o que você acha? Eu não acho nada que eu não vou te responder. Você que procurou, você que vai atrás. E o pior, que fica bebendo água de duas fontes, vai dar dor de barriga, hein? E eu não vou te dar o remédio não, tá? Tá bebendo água de duas fontes? Vai dar dor de barriga e eu não vou dar o remédio. Aqui a água é pura. Quem testifica disso? Aqui a água é pura. Aqui a água é pura. Bom, vamos voltar em 1 Timóteo 2, que é meu assunto. Tá cheio de gente falando um monte de coisa. O MGA não basta? Esse apostolado não te basta, irmão? Irmã, tá com uma mutuca mesmo, irmã. Não basta? Então, irmã, você que está procurando, se comer comida com veneno, se der dor de barriga, se ficar vomitando, nem procura, porque foi você que procurou. A água que eu dou aqui é limpinha. E o veneno eu já tiro antes, para vocês comerem sem veneno. Quem recebe? Mas tem gente que parece que gosta de veneno, né, meu? Aí já não é comigo, né, irmã? Você me entende? Tem gente que pensa que gosta do veneno. Ah, e você tirou o veneno. Ah, eu vou ouvir aquele lá, deixa eu ver. Lá tem veneno, hein? Ah, eu gosto de veneno. Então, quando der dor de barriga, não me procura. 1 Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, Timóteo 2:20, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 2 Timóteo 2:21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, quais coisas? Olha lá o versículo 16, lá em cima, ó, os falatórios inúteis. É disso que Paulo está falando. O assunto é, como ser um pastor, uma pastora em graça? Como ser? Primeiro tem que estar debaixo do apostolado, submisso, para comer o que eu como. Deixa eu explicar para vocês o que é estar debaixo do apostolado. Eu vou fazer aqui uma comparação, o que é estar debaixo do apostolado. Vocês já viram que os passarinhos, quando a mãe passarinho tem vários filhotinhos do ovo, nasce passarinho, você sabia que ela vai lá buscar uma minhoquinha para dar na boquinha você sabia disso, do pintinho, do passarinho? A galinha faz isso, passarinho. É o que eu faço. É o que eu faço. Antes de dar para você comer, eu já comi. E se não tinha veneno e me fez bem, aí eu dou para vocês. E ainda coloco na boquinha, hein?
Não é, Lúcia? Ô, Lúcia, ainda põe na boquinha, né? A minhoca limpinha, ó. Na boquinha. 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Olha aqui um seu pastor. Tá claro, não tá claro? Ó, o verso 21 devagarzinho. 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, verso 16, falatórios inúteis, sabe? 17, palavras que corroem como câncer. 21, se alguém se livrar, né, se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado. Ô pastor, mas eu já não sou vaso de honra? Irmão, Romanos 9, vaso de honra diz respeito para a salvação. 2 Timóteo 2, vaso de honra é um assunto ministerial. Por quê? Porque Romanos 9 é uma carta para a igreja. E 2 Timóteo 2 é uma carta ministerial. Então a palavra é a mesma, mas com significados diferentes. Está vendo o que é estar debaixo do apostolado? Quem recebe? Está vendo? 2 Timóteo 2:21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um pastor, será uma mulher de Deus, né? Será para vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 22, 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da carne. Mocidade, né? O problema é que a juventude tem desejos, né? Isso é normal, fazer o quê? Mas tem que fugir dos desejos, né? Vai ficando mais velho, o desejo vai, né? Quando tem 15, 16, 17, tá subindo nas paredes, não tá? Mas com 60 e pouco já não sobe mais nas paredes, né? Não é assim a vida? 22, 2 Timóteo 2:22. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Segue com esses, com aqueles que têm um coração puro, que invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, versículo 23. Quer ser um pastor? Quer ser uma pastora? Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Quer ser? Verso 23. Rejeita as questões insensatas. Ô pastor, que cor que era o shorts de Abraão, hein? Teve um homem uma vez que me falou que Eva não comeu o fruto. Diz que ela tomou água de coco. Eu não sei onde ele achou isso, que eu tenho 51 a Bíblia, eu nunca vi isso. Isso é teologia, olha o que a teologia faz com as pessoas. Agora, vamos pôr os pés no chão? Olha para mim. Irmã, o que muda para mim se ela tomou água de coco ou se ela comeu um miojo? Não, mas muda o quê? Me fala o que muda. Se ela tomou água de coco, se ela tomou uma caipirinha. Muda o quê? Diga comigo, 2 Timóteo 2:23, diga isso. Diga, isso é uma questão insensata. Tá claro aí? Tem gente que fica procurando, eu não consigo entender isso aí. Vê se você pega aí, tá? Tem gente, pô, eu já preguei, eu já ensinei, eu já mostrei, são quase 30 anos de ministério pregando e mostrando a mesma coisa, quase 30 anos. Mas a pessoa não tá bom ainda. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Pô, mas 30 anos pregando a mesma coisa, tá com dúvida ainda? Quase 30 anos pregando a mesma palavra, tá com dúvida ainda? Tem pergunta ainda? Não é para você fazer pergunta, é para você evangelizar. Não é para você ficar perguntando, é para você chegar em alguém e falar: ô abençoado, pela graça você é salvo, o Espírito Santo habita em você. É para você ir fazer alguma coisa. Eu não sei que tantas pessoas têm dúvida, e você vai fazer o quê? Tirou todas as dúvidas, o que você vai fazer agora? Você não está fazendo nada. É ou não é verdade? Então o problema é que tem uns crentes aí que ao invés de evangelizar, ao invés de falar da graça, ao invés de falar do amor, praticar o amor e a fé, mas estou com uma dúvida, eu tenho uma pergunta. Mas você nunca vai acabar essa pergunta. 5 anos fazendo pergunta.
Não vai acabar nunca. Para de fazer pergunta e faz alguma coisa para o reino de Deus. Entrega um folheto, fala da graça, dá um CD, traz para a igreja, passa o canal no YouTube, passa o site. Anda, começa a andar e Deus vai ser contigo. Começa a andar. Tais pessoas parecem que não creem no Espírito Santo. Olhem para mim no que eu vou falar. Nunca fiz pergunta para ninguém. Quer que eu fale de novo? Eu nunca fiz pergunta para ninguém, irmão. Nunca fiz uma. Diante de Deus, chamo Deus. Eu nunca fiz uma pergunta para ninguém. Nunca mandei uma pergunta. Eu nunca fiz uma. Pastor, mas você nunca teve dúvida? Não. Nenhuma. Mas por quê? Porque eu leio a Bíblia e creio no que está escrito. Só por causa disso. Mas tem coisa que eu não entendi. Então fica quietinho que o Espírito Santo vai te revelar. Ou na segunda, ou na quarta, ou na quinta semana que vem. É o que eu fazia. Deus vai falar com alguns fortemente. Gálatas capítulo 1, por favor. As claras Deus fala. Esse ministério é prático, irmão. É prático. Praticidade. Para de ficar fazendo pergunta e prega para alguma... Quando você dá o que você tem, Deus multiplica o que você tem. Mas quando você não dá, você fica parado patinando. A vida não vai, fica só patinando. Para de pergunta, faz alguma coisa. Mas eu tenho dúvida. Deus sabe, Ele vai te responder através do apostolado. Só que tem gente que quer agora. Que eu já ouvi 5 mensagens, ouve 10. Aí eu já ouvi 10, ouve 50. Mas eu já ouvi 50, então fica quietinho, que Deus vai falar com você, irmão. Ele conhece seu coração. Não fica cobrando Deus. Parece que Deus esqueceu da pessoa. Eu nunca cobrei Deus, eu estou vivendo minha vida. Eu durmo e acordo, almoço, janto, vou, tenho que ir, volto, durmo, acordo. Eu vivo minha vida e Deus, as coisas vão acontecendo. Eu não fico cobrando Deus, Senhor, eu estou aqui, hein? Senhor, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz uma pergunta para um pastor. O que você fazia? Lia a Bíblia. E depois, lia a Bíblia. E depois, lia a Bíblia. E depois, aí eu praticava aquilo que eu tinha lido. Aí Deus ia acrescentando. E vinha uma revelação, vinha um entendimento. E assim eu já cheguei, quase 30 anos. Gálatas 1. Quem já achou? Esse ministério é prático, irmão. Prático, praticidade. Se você não andar, você vai ficar engessado. Você vai inchar. 1 Coríntios 5, você vai inchar. Paulo disse, estáis inchados. Por quê? Porque a pessoa não dá. Ela só recebe. Tem gente que ouve minha mensagem 10 vezes por dia. Uma mulher me ligou, pastor, eu ouço 4. O outro, pastor, eu ouço 6. Uma mulher, pastor, eu ouço 10 mensagens no dia. Irmã, você vai explodir, vai morrer, vai estourar. Se você não está passando, você vai morrer. Vai estourar. Qual o objetivo de ser cristão? Ouvir 50 mensagens num dia? Para quê? Não. O objetivo de ser cristão é você receber de Deus, receber de graça e passar de graça. Você entendeu, o Senhor é teu pastor, nada te faltará? Vai lá e fala isso para alguém. Você entendeu Efésios 2:8? Não é para você conhecer a Bíblia inteira. Você entendeu Efésios 2:8? Que a salvação é pela graça? Entendi. Vai lá e fala para alguém. Fala para o vizinho, ô vizinho, pela graça você é salvo. Fala para sua irmã, fala para sua tia. Fala para alguém que é salvo pela graça. Não é para você ficar estudando. É para você passar. Ou eu estou falando grego aqui? Por isso que o crente incha. Ele incha e não cresce. Ele só incha. Um crente momo, não tem o rei momo? Fica um crente, por quê? Ele só incha, mas ele não cresce. Por que ele não cresce? Porque ele não faz nada. Ele não prega, ele não ora por alguém, ele não faz nada. Não prega, não ora, evangeliza, não entrega um folheto, não traz ninguém na igreja, ele não faz nada. Aí vai estourar, tá inchado. Os crentes de Coríntios eram assim. Houve adultério, houve imoralidade, ninguém nem. Paulo falou, Coríntios 5, verso 1.
Geralmente se ouve falar que entre vós há imoralidade tal, e imoralidade que nem se nomeia entre os gentios. Ou seja, gentil não faz isso, vocês fazendo isso. Os caras que vivem no mundo não fazem isso aí. Porque bandido tem maior respeito, né? Ladrão com estuprador, eles não têm conversa. É um código. Paulo quis dizer, mas nem os ímpios fazem isso. E vocês na igreja, não teve um irmão aqui que fez, não acredito, vocês nem estáis inchados. Coríntios 5, verso 2, estáis inchados, nem ao menos vos entristeceste. Tá todo mundo normal. O cara adulterou com a mulher do pai dele, e nego nem, sou salvo, sempre salvo. Há anjos em meu favor. O diabo foi aniquilado, hein? Essas conversinhas que não mudam nunca, né? E não faz nada pro reino de Deus. Não traz ninguém para a igreja. Não traz ninguém para o ministério. Está inchado. Deus fala ou não fala aqui nesse lugar, hein? Gálatas 1. Olha lá o que eu fiz. Eu fiz o que Paulo fez. Nunca fiz uma pergunta para ninguém. Nunca. O que você fez? Eu fiz o que Paulo fez. Diga bem forte, o que Paulo fez? Gálatas 1, versículo 15. Olha o que ele fez. Gálatas 1,15. Paulo falou: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu entendi isso aí. Deus me chamou, Deus me separou. Eu entendi. Ele me chamou, Ele me separou, Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1,4, né? É isso aí. E aí? Gálatas 1,16. Revelar seu filho em mim, ou em outras palavras, quando ele me revelou a graça, Gálatas 1,16, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. A primeira vez que eu li isso foi um tapa na cara. E olha que eu nunca tinha consultado ninguém, hein? Olha que eu nunca tinha perguntado para ninguém. Eu nunca fiz uma pergunta para ninguém. Conhece o pastor Silas? Nunca fiz a mínima, nunca. Eu tenho testemunha aqui, ó. Pastora, alguma vez eu fiz pergunta para o pastor Silas? Nunca fiz uma. Nem para ele, nem para nenhum na face da terra. Nunca fiz uma. Mas o que você fez? Eu fiz Gálatas 1,16, ó. Quando Deus me revelou, eu não consultei carne nem sangue. 17. E nem subi a Jerusalém. Quer dizer, eu nem fui lá no sistema perguntar o que o pastor acha de Hebreus 2,14. Porque se ele é da Assembleia, se ele é da Penteca, ele vai achar o que de Hebreus 2,14? Ele vai falar que é heresia, que não é bem assim. Não é isso? Por isso que eu já nem fui falar com ele. Tá claro ou não tá claro? Agora Deus revela a graça. Você vai lá perguntar para o pastor Batista o que ele acha? Teve um irmão que me falou assim: nossa, meus olhos foram iluminados, eu entendi a graça, mas eu fui lá falar com o pastor, ele disse que isso é heresia. Claro, ele está debaixo da lei, ele vai falar o quê? Ele está mais cego que cachorro que cai de mudança. Está mais perdido que cachorro que cai de mudança. Você acha que ele vai falar o quê? Então, Gálatas 1,17. Gálatas 1,17. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Olha só. Quem que antes de Paulo era apóstolo? Pedro, Tiago, João, Mateus, né? E por aí vai. Tadeu, Filipe, Tomé. Paulo não foi falar com ninguém. Ele foi arrebatado, o Senhor revelou para ele a graça, ele pegou para ele, guardou e começou a anunciar. Mas e se fosse errado? Como errado? Não é o Espírito Santo que falou para ele? Não é Deus que revelou? Como errado? Então tem pessoas que têm essa dúvida. Mas será o quê, irmã? Você está duvidando de Deus? Você está achando que Deus está te enganando? Porque eu li Hebreus 2,14, mas será o quê? Não está escrito. Você quer que Deus saia do céu, vá lá na sua casa? Deus de glória, aleluia. Então, abençoados, aqui não tem seminário teológico, aqui tem Bíblia revelada. E se você foi chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus, você vai ser o que eu me tornei. Simples assim. É verdade que em todo mundo MGA vai ter muitos simpatizantes. Que gosta do louvor, gosta da pregação, gosta da igreja, vai ter muito simpatizante. Mas a revelação, abençoado, é outro nível, tá? Revelação é outro nível. Temos louvor,
Tem muita coisa no MGA, mas a revelação é outro nível. Quem recebe a revelação não tem como ser mais a mesma pessoa. Então, para que tanta pergunta, irmão? Para que você vai fazer o que com tanta? Você vai fazer o que, irmão? Essa que é a pergunta que eu faço. Eu nunca fiz pergunta para ninguém. E o que você fez? Eu começava a pregar. E aí Deus confirmava. E eu continuava a pregar, e Deus confirmava. E eu continuava a ensinar, e Deus confirmava. Eu ia mostrando, e Deus... É assim. E Ele vai dando entendimento, Ele vai dando revelação. É assim que é. Nunca perguntei nada para ninguém. Ou você acha que Paulo perguntou alguma coisa para alguém? Eu acabei de ler que ele disse que não perguntou nada para ninguém. Não consultou carne nem sangue, e nem foi lá falar com os apóstolos. Ele não consultou ninguém. Ele creu em Deus. Você não quer aprender? Não é para isso que você está assistindo? Você não quer aprender como ser um pastor em graça? Uma pastora em graça? É o que eu estou pregando aqui, ó. Como ser. E vou terminar na terceira parte, que hoje é a segunda, eu vou ter que terminar daqui a pouco. Não vai dar para falar tudo hoje ainda. Vai para a parte 3. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Volta lá no meu assunto. Versículo 23. O tema de hoje: como ser um pastor em graça. Olha só, como que o MGA é prático. Você quer ver como que as coisas é prática? As coisas com Deus e de Deus é prática? Como ser um pastor em graça? Se você de fato está debaixo do apostolado, você vai passar o que eu estou te passando. Você vai falar o que eu estou falando e mostrando na Bíblia. E assim como o Espírito Santo testifica comigo, vai testificar com você. Simples assim. É isso que é estar debaixo do apostolado. Abba Pai, o Espírito Santo está falando algo aqui. Um pastor em graça, uma pastora em graça, um obreiro, alguém que está debaixo do apostolado, ele não pode nunca falar assim: nossa, o que eu vou pregar hoje? Hein? O que você vai pregar hoje? Eu vou te dar uma dica, tá? Entra no nosso site www.graceapostolado.com, tá tudo lá. Você não sabe o que você vai pregar? Entra no nosso canal no YouTube, ó, Ministério. Entra lá que o Espírito Santo fala assim: ó, prega isso aqui hoje. Ó. Tá tudo lá já. Isso para quem não sabe o que vai pregar. Você pensou como que eu iria ficar triste? Paulo disse em Efésios 4:30, não entristeçar o Espírito Santo. Você imagina um pastor falar para mim que não sabe o que vai pregar amanhã à noite? Que vergonha que eu vou passar. Se um pastor desse ministério, tem muitos me assistindo agora, do MGA. Você imagina, já estou dando a dica para você não fazer isso, hein? Você imagina um pastor do MGA perguntar para mim, o que eu devo pregar amanhã? Eu vou morrer de vergonha. Quase 30 anos de graça e apostolado, tudo nosso, tá tudo nos arquivos. Quantas mensagens tem no canal do YouTube? Quantas mensagens tem no nosso site? Quantas tem? A pessoa não sabe o que é pregar? Não faz isso comigo não, que você me mata de vergonha. Não faz isso não. Você me mata de vergonha. Imagina a vergonha que eu vou passar diante de Deus. Porque Deus logo vai falar assim: mas por que você está pondo tudo no site? Lá para quê? Você está pondo para quê lá no site? Para que você tem um canal no YouTube? Para que você tem? Aí eu vou falar o que para Deus? Bom, Senhor, eu tenho tudo no YouTube, no Ministério Graça Apostolado, no canal do YouTube. Eu tenho tudo no nosso site, que é o maior site de estudo em graça. É o maior e mais completo site do MGA. Eu tenho tudo lá para que os obreiros, as obreiras, os pastores vai lá no restaurante, pega comida, pode pegar bastante e vai dar para quem tem fome. Porque o Senhor não diz de graça receber, de graças dai. É só ir lá pegar e dar. Então não pode falar nunca que não sabe o que vai pregar amanhã. Porque está tudo lá. Mas eu vou falar o que você falou. Irmão, você não entendeu ainda Coríntios 11, verso 1? Eu vou te ajudar, tá? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Mas eu tenho que te imitar? Não diga, sério. Agora que você está percebendo isso aí? Mas vou falar o que você falou. Irmão, eu não li hoje Filipenses 2:2 para ter o mesmo modo de pensar?
Alguém estava aqui quando eu li Filipenses 2:2? Ah, pastor, porque eu pensei... Você pensou o quê, irmão? Você não vai andar sozinho. Você tem um apóstolo. Você não vai fazer o que você quer. Aliás, não é para você fazer o que você quer. Se você está debaixo do apostolado, é para você seguir o apostolado, que é a perfeita direção de Deus para a igreja. É claro ou não está claro? Por que por aí tem divisão e confusão? Estou terminando. Por que por aí tem divisão e confusão? Por quê? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala uma... Não é? No MGA não. Filipenses 2:2. Todos têm o mesmo modo de pensar. Tá claro ou não tá claro? Por isso que não tem confusão aqui no MGA. Por isso que não tem divisão. Essa igreja nunca dividiu. Tem igreja que divide? Tem igreja que divide. Não tem como dividir. A igreja é uma. A igreja é uma só, não tem como dividir. Não tem divisão, não tem confusão. Depois que foi revelado Filipenses 2:2, acabou, irmão. Diga, Filipenses 2:2. Diga, Romanos 1:5. Diga, Coríntios 11, verso 1. Acabou. Quem viver, acabou. Não tem confusão, não tem divisão. Não tem. Ah, então eu tenho que te imitar, Bidu. Claro que tem que imitar. Você não está vendo que eu estou imitando Paulo? Que é uma hierarquia. Eu imito Paulo, você imita a mim. E alguém vai te imitar. Tá claro ou não tá claro? É assim que funciona. Tenho mais 3 minutos. 2 Timóteo 2, verso 23. Para terminar. Vou continuar na terceira parte, hein? O tema hoje, ó. Como ser um pastor em graça? Parte 2. 2 Timóteo 2, 23. Rejeita as questões insensatas. O que tem que fazer? Rejeitar. É só você praticar isso. Como ser um pastor em graça? É só você praticar. Está mandando rejeitar? Rejeita. Está mandando evitar? Evita. Você tem que viver, irmão. É tão fácil que para alguns é difícil. Ah, eu estou pensando que você vai... Que eu vou o quê, irmão? Não, porque na igreja que eu vim lá, o pastor dava um sermão e tinha regras e tinha irmão. Pela graça você é salvo. Ah, mas só pela graça? É o que está escrito. Assim é como está escrito. Ah, estou pensando que eu tenho que o quê? Carregar um caminhão nas costas? Subir a Serra da Anchieta de joelho? De Santos até São Paulo de joelho para ser salvo? O que você está pensando? Salvação pela graça. Ah, mas assim? É assim. Está claro ou não está claro? 2 Timóteo 2, 23. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Está claro para você aí? Não precisa explicar não, né? O que você tem que fazer no verso 23? Concordar, amém? Apoiar, amém? O que você tem que fazer? Rejeitar. Rejeitar. Terminando. 2 Timóteo 2, 24. Porque ao servo do Senhor... Tem gente que fala que em graça nós não somos servos, somos filhos. Estou acabando de ler aqui. Ó. Já ouviu essa heresia também? Tem gente, isso é besteira, tá? Quem fala isso aqui não conhece a Bíblia. Ah, em graça nós somos filhos, não somos servos. Fala besteira, irmão. Gálatas, já leu? Não vou nem falar. Você já leu Gálatas 1:10? Não vou nem falar o que está escrito lá. Já leu Gálatas 1:10? Agora eu estou lendo 2 Timóteo 2:24. Para você que falou que em graça nós não somos servos. Fala sem conhecer, agora tem que passar vergonha, né? Mas depois você lê Gálatas 1:10 e o 2 Timóteo 2:24. Ah, te lembrando que é na graça, tá? É o apostolado dos 14 casos de Paulo. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar. Olha lá como ser um pastor. Olha como ser um pastor.
23, rejeitar questões tolas. 16, evitar falatórios inúteis. 24, não convém contender, mas tem que ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. 25, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a graça ou a verdade. O que Paulo está dizendo no verso 25? Que o que Deus não fez, ninguém pode fazer. Então, 25. Então, tem que ficar na expectativa de que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Não ficar insistindo muito tempo com a mesma pessoa. Porque não é você que vai dar a revelação para a pessoa, é Deus. Se Deus não deu, você não pode dar. Então vai pregar para outros. Quem aprendeu mais um? Não é simples assim? Pastor, faz 3 anos e meio que eu tô... Ô, irmão, a pessoa deve estar com o saco cheio de você já. Acho que não aguenta mais nem ver sua cara. Claro, deve estar um chatão já. O mundo é tão grande, você está em cima de uma pessoa faz 3 anos. Não é assim, né? Posso ouvir um amém? E para terminar o versículo 26. Que se desprendam dos laços do diabo. Segundo Timóteo 2,26. Que se desprendam do laço do diabo. Ou seja, você já leu Gálatas 5,19? Você já leu Efésios 4? Já leu Colossenses 3? Você vai saber o que são laços do diabo. Se você ficar andando com mentira, se você ficar andando com palhaçada, se você não tem moral. Segundo Timóteo 2,26. Se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos. O que Paulo está falando, hein? Irmão, laços do diabo são obras, atitudes da sua carne, da sua natureza carnal. Paulo disse em Efésios 4, aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Porque como é que você vai ser um pastor mentiroso? Como é que você vai ser um pastor ou uma pastora furtando? Enganando? Ah, mas antes eu mentia, eu roubava. Você estava preso naquilo. Segundo Timóteo 2,26. Por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então você tem que se desprender. Segundo Timóteo 2,26. Se desprender, tirar, se despojar. Efésios 5. Tem que se despojar de toda a imundícia da carne. Eu penso que não precisa ir num seminário para aprender isso, né? Porque um crente verdadeiro já não anda mais assim, né? Com mentira, com palhaçada, com fofoca, com intriga, com confusão, com maledicência. Um crente verdadeiro não anda assim. Paulo chama essas coisas de laços do diabo. Por quê? Porque você vai ser envergonhado. Então tem que se desprender dessas coisas. Quem está entendendo? Tem que se desprender. Não é o diabo de Hebreus 2,14 que ele está falando. Tem que se desprender. Lição de casa, Efésios 4. Uma dica, Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Verso 27. Mas lê o 26, lê o 25, lê o 24. Lê antes aí ver de que diabo que ele está falando. Quem aprendeu? Quem entendeu? Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Vou continuar na próxima semana na terceira parte. O que é ser um pastor em graça, parte 3. Na próxima semana. Me aguarde, hein? Graça e paz. Graça e paz. Mais palmas ao Senhor. Graça e paz.